ministro Luiz Roberto Barroso anunciou a aposentadoria antecipada dele do STF, um movimento que muita gente está ligando com a pressão da Lei Magnitsky, mas o que está sendo discutido agora nos bastidores de Washington vai muito além da simples renúncia. A informação que circula é que, para reaver o visto dele e proteger o patrimônio dele, o Barroso estaria negociando um acordo de delação premiada com o Departamento de Justiça americano e o alvo principal das informações dele seria o colega dele, Alexandre de Moraes. Bora direto ao que interessa, porque a gente precisa analisar com muito cuidado o que pode ser a jogada mais desesperada e, ao mesmo tempo, mais reveladora de toda essa crise. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, o homem que se via como o grande intelectual da corte, anunciou que está pendurando a toga 8 anos antes do previsto. A versão oficial, que ele mesmo tentou vender em um discurso emocionado, é a de que ele está buscando um novo ciclo na vida, um propósito, a felicidade, quase como um monge se preparando para um retiro espiritual. Mas quando a gente tira essa cortina de fumaça poética e olha para os fatos, a história que parece se desenhar é bem menos nobre. É uma história de medo, de autopreservação e, ao que tudo indica, de uma possível traição de proporções épicas. A aposentadoria do Barroso não parece ser uma escolha, mas sim uma fuga. Uma tentativa de escapar de uma tempestade que ele mesmo ajudou a criar e que agora ameaça afogar ele e a família dele. O nome dessa tempestade, a gente sabe, é Lei Magnitsky. A gente precisa lembrar que a vida do ministro Barroso, até pouco tempo atrás, era praticamente uma ponte aérea entre Brasília e os Estados Unidos. Ele era professor convidado em Harvard, palestrante em fóruns globais, tinha um apartamento milionário em Miami. A vida dele, o prestígio dele, a vaidade dele, tudo isso era alimentado por essa conexão com o chamado Primeiro Mundo. E o que as sanções americanas fizeram? Elas cortaram essa conexão. Elas quebraram o brinquedo preferido do ministro. O visto dele foi cancelado. Mas o golpe mais duro, o que realmente parece ter acionado o pânico, foi a extensão dessas sanções para a família dele. A gente soube que o filho dele, que tinha um bom emprego no mercado financeiro e morava em Miami, foi forçado a voltar para o Brasil. Ele teve que abandonar a vida que construiu lá por causa das atitudes do pai aqui. Agora, se coloque no lugar dele. Para um homem que preza tanto pelo status, pela imagem de jurista global, ver a sua família pagando pato, vendo o seu próprio filho sendo prejudicado, é algo que muda completamente a percepção do jogo. A brincadeira deixou de ser uma abstração política e se tornou um drama pessoal e familiar. É nesse contexto que a gente precisa analisar a súbita necessidade de encontrar a felicidade. O que ele parece estar fazendo não é buscando a iluminação, mas sim uma saída de emergência. A aposentadoria antecipada, nesse cenário, se torna a jogada mais lógica para quem quer tentar salvar o que ainda resta. Ele pode ter pensado, se eu não sou mais ministro, se eu não sou mais uma figura pública de poder, talvez a pressão diminua. Talvez os americanos me esqueçam e devolvam o visto da minha família. Talvez eu possa voltar a ter a minha vida de volta. Mas o que está sendo discutido agora nos bastidores de Washington vai muito além da simples renúncia, e é aqui que a história fica realmente interessante. A informação que circula e que faz todo o sentido é que a aposentadoria não é o fim do plano. É apenas o começo. Seria o primeiro passo de uma negociação muito maior, uma negociação de delação premiada com o Departamento de Justiça americano. Pense comigo na lógica da situação. É a mesma lógica do personagem do Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street. Quando o Jordan Belfort foi pego pelo FBI e viu que a casa tinha caído, o que ele fez? Ele entregou todo mundo, entregou os sócios, os amigos, os cúmplices, um por um, em troca de uma pena menor, em troca de salvar a própria pele. E o que o Barroso estaria fazendo agora, segundo essa hipótese, é exatamente a mesma coisa. Ele teria percebido que o castelo de cartas do STF está desmoronando, que a pressão internacional é insustentável e que a única forma de ele se salvar, de ter a vida boa de volta, é colaborando, é se tornando o delator de toga. E o que ele teria para oferecer de tão valioso para os americanos? Ele tem o produto mais cobiçado de todos, a mercadoria que pode mudar o rumo da história, as informações sobre os bastidores do Supremo Tribunal Federal. E, principalmente, sobre o seu colega, o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que o Moraes é o alvo principal dos americanos. É ele quem está no centro de todas as acusações de violação de direitos humanos, de censura, de perseguição. E o Barroso, como presidente da corte, como um dos arquitetos de todo esse processo, sabe de tudo. Ele sabe das pressões, das reuniões secretas, das decisões que foram tomadas por motivos políticos e não jurídicos. Ele tem a chave do cofre. E o que ele estaria negociando, segundo essa tese, é a troca dessa chave pelo seu passaporte de volta, pela liberação do seu patrimônio. É uma jogada de uma frieza impressionante. O homem que, por anos, deu sustentação e legitimidade aos atos do colega,
agora se preparando para entregar a cabeça dele em uma bandeja para salvar a si mesmo. É a prova final de que, no topo do poder, não existe lealdade, não existem amigos. Existe apenas o instinto de sobrevivência. Essa hipótese da delação explicaria muita coisa. Explicaria o timing da aposentadoria, logo depois da conversa entre Lula e Trump, que pode ter sido o momento em que as cartas foram colocadas na mesa. Explicaria o discurso emocionado, a tentativa de se pintar como uma vítima, como um homem que está se sacrificando pela família. É a construção da narrativa do delator, do arrependido, que é sempre o primeiro passo em um acordo de colaboração. O que me parece é que estamos assistindo ao começo de uma implosão, uma guerra civil dentro do Supremo Tribunal Federal, porque se o Barroso realmente abrir a boca, se ele começar a contar o que sabe para os procuradores americanos, não sobra pedra sobre pedra. A credibilidade da corte, que já está no chão, seria pulverizada. E o ministro Moraes, que hoje se sente intocável, de repente se veria encurralado, com as acusações vindo não mais de seus inimigos, mas de seus próprios pares. Para nós que estamos aqui lutando por um Brasil mais justo, essa notícia é uma mistura de sentimentos. É triste ver a que ponto as nossas instituições chegaram, a ponto de um ministro precisar delatar o outro para uma potência estrangeira, mas, ao mesmo tempo, é uma luz de esperança. A esperança de que a verdade, que foi tão sufocada aqui dentro, possa finalmente vir à tona lá fora. O que o Barroso parece ter entendido e que talvez seus colegas ainda não tenham é que o jogo mudou. A Lei Magnitsky não é uma brincadeira. E quando ela pega de verdade. E a única saída, muitas vezes, é colaborar. O poodle de Brasília, como alguns estão chamando de forma irônica, pode estar prestes a se transformar no lobo que vai devorar os seus próprios companheiros de matilha. A gente fica aqui de camarote assistindo a essa cena, porque a justiça às vezes encontra os caminhos mais tortuosos e mais irônicos para acontecer. Essa história toda é um verdadeiro roteiro de filme e mostra que a crise em Brasília está longe de acabar. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita nessa hipótese de que o Barroso pode estar negociando uma delação para entregar o Moraes? Você acha que isso seria bom ou ruim para o Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa reviravolta? Se essa análise te ajudou a enxergar as coisas por um novo ângulo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o Salve-se Quem Puder no STF pode já ter começado. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, a hora é agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não vai perder nenhum capítulo dessa história. Um grande abraço.